Que a paz de Cristo reine em cada coração. Vou compartilhar aqui uma história real que tem por tema intervenção. Intervenção de Deus. Certo dia, há 28 anos atrás, eu me encontrava só em casa. Eu era recém-casada, meu marido estava no trabalho e eu estava sozinha na sala da minha casa, que era um apartamento pequeno na época. Isso aconteceu uns 9 anos antes do nascimento do Ministério Avivar. A Escolinha Avivar nasceu em 2004. Naquele período, eu não tinha nenhum conhecimento teórico a respeito do tema batalha espiritual. E durante alguns dias, me via em uma situação como se o mundo espiritual descesse na Terra. Parecia que o mundo espiritual havia se misturado com o mundo natural e muitas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Mas eu conseguia compreender o lado espiritual de algumas coisas. Era uma batalha espiritual intensa e uma perseguição muito grande mesmo. Isso aconteceu durante alguns dias. A perseguição era por parte de demônios. Eu orava e repreendia em nome de Jesus, mas os seres das trevas eram muito insistentes e vinham no outro dia, dia após dia. Passaram-se alguns dias e eu em luta, em oração, até que um dia percebi um peso muito grande no ar. Eu estava na sala e senti um incômodo muito grande. O ambiente estava pesado e desagradável, carregado mesmo. Eu senti uma sensação horrível e olhei para cima, para o teto da sala. Na hora, Deus me deu discernimento, por meio do dom do discernimento de espíritos, que havia um semicírculo de demônios me observando, tipo cercando. Eles olhavam fixamente para mim, com um olhar de ódio. Estavam parados, só olhando fixamente para mim. De longe, uma certa distância. Mas aquilo me incomodava muito. Na hora, fiquei assustada e eu já estava cansada de tanto orar e perceber que havia uma insistência por parte dos seres das trevas. Orava, repreendia, vinha no outro dia. Daí eu me lembrei daquele versículo que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Daí eu orei e pronunciei este versículo na minha oração. Eu disse: Deus, a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu te busco, Senhor, do mais profundo da minha alma. Eu te imploro, venha me ajudar. Venha me livrar do mal, retira os inimigos de perto de mim, em nome de Jesus. Eu implorei com tanta sinceridade que eu chorava na oração. De repente, um silêncio, uma paz maravilhosa tomou conta daquela sala. Eu choro só ao me lembrar daquilo, porque foi lindo, incrível demais. Uma das experiências mais marcantes que eu vivi com Deus. Quando eu olhei para a escada que ficava ao lado, que dava acesso à sala da casa onde eu estava, pois era um pequeno apartamento e a sala ficava no primeiro andar. Olhei para as escadas e senti a presença de Jesus caminhar lentamente em minha direção. Se você me pedir para desenhar Jesus ou descrever os detalhes, eu não sei. Foi algo espiritual, eu senti a presença tão real quanto alguém parado na minha frente. Ele parou na minha frente, olhou nos meus olhos e tocou com a sua mão direita na minha mão direita. Eu tive discernimento para saber que ali era Jesus se aproximando de mim. E entendi que era ele. Estendi a mão direita aberta e falei: Jesus, tu estás aqui? Quando falei isso, ele olhou nos meus olhos e tocou com a mão direita na minha mão direita. E eu senti o toque, a mão na minha mão. Naquele momento, o que mais chamou a minha atenção foi o olhar de Jesus para mim. Transmitia amor, misericórdia, paz, pureza e doçura. Ele não falou uma única palavra, mas foi possível sentir tudo isso por meio do seu olhar. Isso durou pouquíssimo tempo. Em alguns segundos, senti Jesus virando as costas e se dirigindo à escada, descendo os degraus e se afastando de mim. Daí comecei a chorar mais e falar: não vai não, Jesus, eu não quero ficar aqui sozinha. Eu falava isso, mas ele se afastava. E quando pisou no último degrau e saiu,
eu ouvi uma voz forte pronunciar as seguintes palavras: Eu sou Deus, eu criei os céus e a terra. Naquele momento, várias coisas aconteceram durante 3 dias seguidos. Eu ouvi segredos do coração de Deus. Ele me fez saber coisas que jamais a teoria poderia me fazer saber. Eu me emocionei agora falando isso, porque parece que foi ontem. De tão real, de tão forte que foi aquela experiência e maravilhosa. Foi nesse período que Deus me falou que ele tem emoções e que estava emocionado porque achou a fé bonita. Foi nesse período da minha vida. Hoje eu sei que fé bonita é uma fé com um desejo muito grande de obedecer. É uma fé acompanhada com amor. É uma fé bonita na avaliação de Deus. Se a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, eu estava dando lugar, abrindo brechas, dando legalidade para atrair demônios que vinham perturbar com frequência? A resposta é não. O que aconteceu de fato é que aquele prédio pertencia a uma pessoa que tinha envolvimento profundo com o ocultismo. Quando eu me casei e mudei para aquele pequeno apartamento, eu não orei consagrando o espaço a Deus. E com pouco tempo morando ali, comecei a perceber coisas estranhas, sons, objetos que caíam de forma estranha, caía do nada. Acontecia coisas naquele prédio. Certo dia, ainda antes desse fato da intervenção de Deus, meu marido havia chegado do trabalho à noite. Na época ele trabalhava no mototáxi. Quando ele foi subindo as escadas, ele me disse que teve uma sensação ruim e me disse que a casa estava infestada de demônios. Ele mesmo começou a orar e a repreender em nome de Jesus. Geralmente ele não diz perceber essas coisas espirituais. Se mostra fechado para esse lado do sobrenatural. Mas nesse dia ele sentiu, percebeu, me falou, começou a orar. E eu comecei a orar também juntamente com ele, oramos no espaço. Repreendemos em nome de Jesus, caminhamos pela casa toda naquele dia. Ele tomou a iniciativa de orar. Eu apenas confirmei para ele que de fato eu sabia que a casa estava assim e que eu também sentia aquilo. Aí eu comecei a orar juntamente com ele, mas ele tomou a frente, orando, repreendendo em nome de Jesus, caminhando em todos os cômodos da casa. Oramos bastante naquele dia. E depois de orar, nós fomos dormir. Na época, eu não entendi o porquê da insistência dos demônios, mas ao passar do tempo, eu entendi que era uma luta por território físico mesmo. O diabo se sentia no direito porque o prédio pertencia a um ocultista e era do nível mais perigoso. Por ser alguém que fazia parte da família de sangue do meu marido, eu não quero citar o nome, mas é alguém que já faleceu. Ele morreu no início da chegada do Covid, morreu com Covid-19. Anos depois que vivenciei toda essa experiência com o sobrenatural, eu ficava querendo entender o porquê e qual o significado de sentir o toque da mão na mão, a mão direita de Jesus sobre a minha mão direita. Foi assim, eu chorando, estava em pé perto da escada e coloquei a mão assim, aberta, chorando. E eu senti Jesus olhar fixamente nos meus olhos e a mão dele direita na minha mão, colocou a mão direita na mão. Eu senti por alguns segundos a mão. Não falou nada, depois retirou e se afastou. Não tem como esquecer isso, porque foi uma das experiências mais incríveis e profundas de toda a minha vida. Senti Jesus parado na minha frente, olhando para mim, transmitindo amor por meio do olhar e tocando na minha mão. Foi lindo demais. O diabo, ele insistia, porque o prédio pertencia a um ocultista, como eu expliquei, que depois faleceu, né? Então insistia em vir várias vezes, orava, repreendia, vinha no Deus. Eu já estava cansada de tanto repreender. Por isso apelei para o próprio Deus e orei daquele jeito. Orei o versículo que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Eu costumo falar esse versículo quando testemunho alguma coisa, porque foi algo que eu vivi mesmo. Quando a busca é sincera, Deus vem na hora. Anos depois que eu vivenciei toda essa experiência com o sobrenatural, eu ficava querendo entender, porque queria entender o toque da mão na mão. E eu demorei para entender isso. Eu acho que hoje eu entendo. A mão direita de Jesus sobre a minha mão direita, eu fui entender isso em 2012. Eu acho que é isso.
em 2012. Quando fui até o fórum da cidade de Irecê registrar o projeto Pequena Luz, eu escrevi ele todinho com a minha mão direita e recebi a inspiração de Deus para cada palavra daquele projeto. Na época em que recebi de Deus, testemunhei, chorei, senti a presença de Deus. Foi algo tremendo naqueles dias, em 2011, mas o registro do documento foi em 2012. A experiência em 2011 do projeto Pequena Luz e o registro em 2012, que tem cópias hoje para provar que é verdade, porque eu descrevi todos os detalhes, registrei e compartilhei umas 4 ou 5 cópias. Nas últimas 6 páginas desse documento, eu explico o significado da pedra de Daniel capítulo 2. Resumindo, é a teocracia, é o governo totalitário de Deus na Terra. As profecias da restauração de todas as coisas, do caminho plano, que é o caminho de santidade, preparado por Deus. A profecia do caminho plano é o período em que Deus remove todas as barreiras. Ele retira as pedras, os obstáculos do caminho. É o mesmo período da limpeza do caminho por meio do juízo. Para concluir esse testemunho da experiência que vivi, eu me lembrei agora que uma das 12 promessas que Deus me fez diz assim: dará continuidade à missão de Cristo na Terra. Repare, a mão direita, na minha mão direita, eu escrevi o projeto Pequena Luz com a mão direita e registrei em 2012. Se você já entende o significado do projeto, você vai entender a história toda. Sei que é ilógico, mas é real. Eu amo o Deus que eu sirvo, tenho temor de Deus e jamais inventaria isso. Das 12 promessas, essa é a número 11, que diz: dará continuidade à missão de Cristo na Terra. Eu numerei as promessas e a número 12 diz assim: será a mais bem-aventurada de todas as mulheres da terra. Bem-aventurada é mais que feliz. As 12 promessas foram pronunciadas pelo próprio Deus há muito tempo atrás. Daí peguei uma caneta e comecei a copiar. Recentemente Deus relembrou. E aí eu coloquei em um link que tem por tema características, essência e ação de Esther. Aquele link fala de mim mesmo. E no final tem as 12 promessas escritas. Eu utilizei o nome Esther como uma metáfora. Em outra experiência, Deus comparou a minha vida e a minha história com a história de Esther. Ele mesmo fez essa comparação. Por isso foi o livro que eu mais estudei durante anos na minha vida. Anos. Eu tenho um livro sobre Esther, porque eu queria entender qual a semelhança da minha vida e da minha história com essa personagem bíblica que o próprio Deus ministrou para mim. Ele disse assim: a vida de Esther, a história de Esther. Enquanto eu estava lendo a Bíblia no livro de Esther. Aí eu ouvi as 2 frases. Falo as frases e depois não disse mais nada. E eu estudei, li, compartilhei vários estudos sobre isso, sempre compartilho, sempre associando e uso assim como uma inspiração para mim. Principalmente a sabedoria estratégica de Esther. Foi a mulher mais estratégica de toda a Bíblia. Foi Esther. Sabedoria estratégica e beleza interior. Então, Deus comparou com a grandiosidade da missão, o tamanho da responsabilidade. A história de Esther mostra soberania divina e responsabilidade humana andando lado a lado. Ou seja, Deus faz só a sua parte. A parte que cabe ao ser humano é o ser humano que tem que fazer. Eu entendo assim. Deus é maravilhoso, é perfeito, é impossível conhecer e não amar. Deus é maravilhoso demais. Eu acredito também que a comparação com a personagem Esther significa que Deus quer me dizer que me chama para reinar aqui na terra, interagindo com Ele, no céu. Ele disse que eu nasci para marcar a minha geração e fazer história, influenciar para o bem, como fez Esther. Na história bíblica de Esther, nós aprendemos que entre Ramã e os remanescentes, Deus decidiu que os remanescentes deveriam permanecer vivos e Ramã deveria ser exterminado, reduzido a nada. Essa foi a decisão do próprio Deus, que usou Esther como seu instrumento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas diante de uma situação de extremo perigo, em que a maldade se multiplica, tentando prejudicar os justos, então Deus decide fazer uma intervenção e uma escolha.
Quem deveria ficar vivo? E aí Deus age nos bastidores a favor dos justos, como fez na história de Esther, agindo o tempo todo nas entrelinhas, por trás das cortinas. Eu tenho certeza, se você conhece a história, você percebeu várias situações de Deus agindo nas entrelinhas, sendo o autor dessa história tão linda e fascinante. Se para um justo permanecer vivo, Deus precisar aniquilar o ímpio, ele aniquila. Mas o melhor caminho é o arrependimento mesmo. Mas tem muita gente que não quer se arrepender por nada nesse mundo. Agora eu te pergunto, conhecendo a história bíblica, você acredita que Ramã ia se arrepender se Esther não o denunciasse? Você acha que tinha jeito para Ramã? Você acredita? Você acredita que Golias ia se arrepender se Davi não jogasse aquela pedra na sua testa e cortasse sua cabeça depois? Então, Davi pecou, Esther pecou. O que é que você acha? Você faria o que Davi fez? Se você fosse mulher, faria o que Esther fez? Eu, sendo mulher como sou, eu faria o que Esther fez. E o meu comportamento é realmente, eu me inspiro em Esther. Eu acho que ela foi justa. Eu não vejo nenhuma maldade na ação dela. Ela foi justa, tinha senso de justiça e agiu com muita sabedoria e prudência. Eu vejo qualidades em Esther. E eu louvo a Deus, porque Ele mesmo vê semelhanças com a minha história, com a dela. Porque de fato e de verdade, homem nenhum faria o que Esther fez. Não é pela capacidade, não. É porque o homem não pensaria nesses detalhes. O homem não tem tanta sensibilidade. O homem não tem doçura. Eu mesmo nunca vi um homem assim. E a doçura de Esther foi importante na história, sim. Assuero ficou encantado com a sabedoria e a doçura, e não com a beleza exterior. Beleza exterior todas tinham. Eram as mulheres mais belas do império. O que está destacando na história, e Deus olha, é o coração, o caráter, os segredos do coração e a beleza interior. O desejo de acertar, de agradar a Deus, de fazer o que é certo. Esther precisou ter muita coragem naquela situação. E não foi diferente na minha história. Na história toda. Eu tive que agir com coragem em várias situações. Eu já me vi em situação cercada por inimigos na Avivar. Por todos os lados, pessoas invejosas. Fiquei sabendo que fizeram um feitiço, uma obra de macumba para fechar a Avivar. Pessoas que tinham inveja. Tanta gente em Irecê e região tem inveja da Avivar. Porque eu fico sabendo, sendo a fundadora. Porque a Avivar é um testemunho vivo e muita gente fala bem, fala de forma positiva, elogia diante de outras pessoas. E isso gera inveja em muita gente. E eu também compartilho a história. E tem gente que fica chateado, achando que não, que é a pessoa querendo se aparecer e começa a criticar, sabe? Mas eu sei que é vontade de Deus que se compartilhe a história. Se não fossem as histórias bíblicas, já pensou como seria ruim? Na verdade, como iria sustentar a fé se não fosse o registro bíblico? A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas nós também crescemos muito por meio das experiências pessoais. Eu acredito piamente na experiência de outros porque eu vivi a minha vida toda marcada de experiências. Certa vez uma amiga chegou para me contar uma experiência sobrenatural. E ela me contava toda sem jeito. Ela dizia, Cleia, eu sei que não tem lógica, amiga, mas aconteceu isso e aquilo. E eu disse assim para ela, continue contando. Eu acredito em cada palavra que você está me falando, amiga. Continue contando. E de fato não tinha lógica. Era uma experiência que ela usou uma presilha que havia sido consagrada a um demônio. E através dessa presilha na casa dela aconteceram muitas coisas. Eu falei, amiga, eu sei que é verdade. Quando ela terminou de me contar tudo, eu aconselhei ela. Porque com minhas experiências em batalha espiritual, eu aconselho muita gente. E hoje eu compreendo. Mas naquele período eu não compreendia e não tinha ninguém para me ajudar. Cheguei a compartilhar com algumas pessoas. Apenas uma pessoa demonstrou acreditar. O restante não acreditam. Pessoas teóricas, pessoas que só acreditam em teoria e que zombam, escarnecem da experiência de outros. Eu acho que eu contei para pessoas erradas, porque não acreditaram, alguns zombaram, riram, acharam absurdo, acharam que era loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entender, porque se discerne espiritualmente. Mas se você prestar atenção na história bíblica, está
cheia de experiências. Davi, José do Egito, a maioria deles, o próprio Saul viveu experiência negativa, mas viveu. Então, assim, através das experiências que nós crescemos e aprendemos e amadurecemos de fato e de verdade. Como alguém pode achar que é tudo mentira, que ninguém sonha, que Deus não dá visão, não dá sonho? Então fica difícil compartilhar com pessoas que nunca vivenciaram experiências com Deus, entende? Estou compartilhando aqui porque eu creio pela fé que pessoas que já vivenciaram experiências, né, irão dar credibilidade ao que eu estou falando. E pode até ajudar a fortalecer a fé de alguns, porque eu mesma, eu cresço espiritualmente ouvindo experiência de outras pessoas. E eu sinto quando é verdade, porque o Espírito Santo de Deus que habita no meu coração testifica. Então eu sinto quando é verdade. Deus me deu discernimento de espíritos e eu tenho uma compreensão assim, pela graça e misericórdia de Deus, porque eu não mereço nada. Algumas vezes pessoas chegam me contando sonhos proféticos, sonhos simbólicos, e Deus me dá o discernimento do significado de cada palavra. Aí eu vou explicando para a pessoa. E quando termina o aconselhamento, eu oro com imposição de mãos quando a pessoa aceita, porque Deus me chamou para ser conselheira espiritual. Sem diploma, sem canudo nenhum. Eu nunca estudei sobre isso, não. É só a capacitação de Deus mesmo. Eu aconselho a pessoa, depois oro com imposição de mãos. Quando a pessoa geralmente vivencia experiência profunda em batalha espiritual e me conta, Deus me dá o discernimento e eu vou ajudando a pessoa. Eu já expliquei o significado de sonho simbólico. À medida que a pessoa ia me contando a simbologia no sonho, Deus ia me dando discernimento, semelhante ao que acontecia com Davi. Não era Davi não. José do Egito e Daniel. José do Egito e Daniel tinham o dom de discernimento de sonhos e visões, pois isso acontece comigo várias vezes. E depois que eu converso e aconselho a pessoa confirma que foi isso, depois se cumpre exatamente como eu expliquei para a pessoa. Então, de fato e de verdade, eu recebi da parte do Senhor essa graça, discernimento de espíritos, enfim, uma graça especial que eu posso perceber. E eu louvo a Deus, porque eu não mereço nada. Eu não mereço as 12 promessas, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou a dona da verdade. Mas uma coisa eu quero é afirmar e reafirmar aqui. Eu adoro a Deus e tenho o temor de Deus. Eu amo tanto a Deus. Eu quero tanto agradar o coração de Deus, que esse é o meu maior sonho, o meu maior objetivo de vida é agradar o coração de Deus. Eu penso nisso quase todos os dias. Eu quero demais agradar, de tanto que eu o amo. Então, eu quero terminar aqui esse testemunho dizendo assim: que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Para mim, é uma honra ter amigos que são amigos de Deus também. Que Deus te abençoe sempre.